Por que pessoas boas sofrem? O livro da Bíblia que melhor explica essa pergunta é o livro de Jó. Para ti que já leu ou já ouviu em algum lugar a história de Jó, ali a gente consegue entender melhor o grande conflito entre o bem e o mal. Inicia o livro apresentando quem era Jó. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma pessoa boa que só ajudava os pobres, ele era bem de vida, uma pessoa que sempre fazia o bem e quando ele não tinha nenhum bem perto dele para fazer, ele investigava alguém ou algum lugar para fazer o bem. E aí ele passa um sofrimento desumano, perde todos os filhos, a esposa se volta contra ele, os amigos se voltam contra ele também. Ele não entende nada. E durante o livro ali os amigos, ao invés de confortar, só pioram as coisas. Jó estava aparentemente sozinho, não tinha ninguém por ele. Até que o final do livro surpreende a todos que leem o livro pela primeira vez, porque o próprio Deus no redemoinho se apresenta para ele. E fala ali, começa a conversar com ele. Quando você termina de ler o livro de Jó, Deus, e a gente percebe como Deus aborda a questão do sofrimento humano, Deus não explica para Jó por que ele sofreu. Deus explica o caráter divino que ele tem, que Deus tem para Jó. E Jó fica completamente satisfeito. E o final do livro de Jó diz assim, que então morreu Jó velho e farto de dias. Jó capítulo 42, verso 17. Ou seja, Jó morreu feliz. Note que a nossa felicidade não está em tentar resolver o porquê que as coisas acontecem comigo e contigo. A nossa felicidade, nosso prazer, nossa satisfação está em entender o coração de Deus, entender o caráter de Deus. Porque Deus sabe, ele é sábio demais para errar. Deus sabe que a nossa mente não conseguiria entender o grande conflito hoje. Para a gente começar a entender o grande conflito, a gente teria que ter o mundo espiritual aberto e a gente teria que ter uma mente de anjo. E nós não temos mais a mente de anjo, nós perdemos essa oportunidade no Éden. Então, para a gente conseguir entender o grande conflito hoje, seria impossível, é que nem explicar matemática para uma criança de 1, 2 anos de idade. Então, Deus, ele facilita para nós o caminho, ele chega até nós, ele desce até o nosso nível e revela o caráter dele que é bom e que tudo que ele permite na nossa vida vai ser para o nosso bem final. Tu quer conhecer o caráter de Deus? Tu sabe que para tu conhecer o caráter de uma pessoa, tu faz duas coisas. Ou tu dá poder para ela, ou tu tira o poder dela e ela vai revelar o caráter que ela tem. Deus se mostrou sem holofortes, sem glória, sem poder. Ele se revelou à humanidade sem nenhum tipo de pompa e de autoridade. Ele se revelou completamente frágil como uma criança. Ele se revelou completamente humano como nós. E aí ele mostra o caráter dele através da vida dele fazendo o bem. E se tu quer conhecer o caráter de Deus, se tu quer conhecer o coração de Deus por dentro, olha para a cruz. Lá, ele sacrificou o próprio filho para não te sacrificar. Ele tirou a vida do próprio filho para que você tivesse vida. Então, se você quer conhecer o caráter de Deus, se você quer conhecer o coração de Deus por dentro, olhe para a cruz. Que Deus abençoe você.